Fala, meu povo! Bem-vindo a mais um Linguiçando e hoje vou levar vocês para o coração do Caribe, para a Jamaica, um prato típico jamaicano chamado Jamaican Jerk Chicken, ou frango jamaicano jercado, um prato com sabor marcante, uma explosão de aromas e picância na medida certa, tá? É um prato cheio de ervas, sim, como você pensou, cheio de ervas, muitas especiarias como a pimenta da Jamaica, noz moscadas e muitas outras coisas que eu vou mostrar para você neste vídeo aqui. E no episódio da semana passada, se vocês não viram, dá uma olhada, eu fiz o próprio frango Jamaican Jerk Chicken com o filé da coxa e sobrecoxa, e no episódio de hoje eu vou transformar esse frango em linguiça. Então, para você não perder nenhum detalhe e ver certinho como ficou, você já sabe, né? Não vá a nenhum lugar, abra sua latinha e senta, porque lá vem linguiça. Para a receita da nossa linguiça de Jamaican Jerk Chicken, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o frango. Como eu disse, vou fazer uma linguiça de frango, filé de coxa delicioso. E primeiro de tudo, eu já estou aqui com os filezinhos e agora vamos cortar em pedacinhos, tá? Eu vou cortar os pedacinhos de coxa e sobrecoxa que estão bem gelados, tá? Estão semi-congelados, eu diria quase congelados. Pedaços pequenininhos para que caibam no meu moedor. O frango, por ser uma carne bem magra, sem gordura, eu vou adicionar gordura também, tá? Tenho aqui já mais ou menos 400 e poucas gramas de gordura. Lembrando que a receita está na descrição. Isso aqui são retalhos de gorduras de outras carnes que eu já fiz. Tem um pouquinho de carne bovina aqui também, que era da carne que eu havia feito, porém não tem problema. Só um pouquinho não faz diferença. Essa gordura aqui vai garantir que a linguiça fique molhadinha, fique gostosa, não fique seca ou desidratada. Mistura bem o frango com a gordura e agora eu vou levar isso aqui ao congelador para continuar bem gelada enquanto eu faço o tempero marinada da nossa linguiça, tá? É importante sempre manter a carne bem gelada para na hora de moer ser mais fácil. Para o tempero hoje eu não vou fazer o tempero, o dry rub, que é o tempero seco, e o componente líquido. Eu vou fazer um marinado, então só um componente líquido misturando os dois, tá? Uma coisa antes de começar o tempero aqui, é importantíssimo falar para vocês, para qualquer linguiça que vocês forem fazer. Se vocês acompanharam o vídeo da semana passada, eu usei tanto suco de limão, quanto suco de laranja, quanto vinagre de maçã para fazer o frango, tá? Na linguiça eu não vou usar nenhum desses componentes líquidos, porque eles são ácidos, eles têm ácido cítrico. E o que acontece? Se você jogar ácido cítrico na linguiça, ela vai quebrar todas as proteínas. Esse ácido vai quebrar todas as proteínas da carne. Ela vai ficar com uma consistência de purê praticamente. A carne vai se desmilinguir inteira, não vai ficar bom. Então, gente, lembre-se aqui, nunca usem suco de limão, de laranja, de abacaxi, nada que tenha ácido, vinagre na linguiça, tá? Eu vou usar ao invés as raspa de limão e raspa de laranja para dar esse sabor cítrico que eu estou buscando para a nossa linguiça de frango jamaicana. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou começar a fazer o marinado aqui, tá? Primeiro ingrediente do marinado, água, tá, gente? Lembrando que a receita toda está na descrição. Vamos começar com os componentes líquidos, então água. Vou colocar aqui molho shoyu, 2 colheres de sopa ou 30 ml. Vou colocar azeite de oliva. Próximo ingrediente que eu vou colocar aqui é uma pimenta habanero, tá? Normalmente eles usam na receita uma pimenta que chama Scotch Bonnet, que eu não consegui achar aqui, é bem difícil. Então uma habanero vai fazer o trabalho. Cuidado que ela é bem apimentada, então uma vai ser o suficiente. Vou jogar aqui cebola roxa, tá? Meia cebola roxa, gengibre fresco e alho fresco. Na sequência vou jogar coentro. Se você não gostar de coentro, eu sei que muita gente não gosta de coentro. Aí você pode colocar salsinha e cebolinha, tá? Coloca a cebolinha aqui. Eu vou dar uma batida agora. Essas são as nossas ervas de hoje. Vamos lá, continuando aqui, vou colocar a raspa do limão e a raspa da laranja, toque cítrico para a nossa linguiça e os ingredientes secos agora, tá? Vou colocar pimenta do reino, páprica defumada, eu tenho aqui açúcar mascavo, açúcar marrom, sal de cura, vou colocar noz moscada, pimenta da Jamaica ou allspices, uma especiaria bem típica caribenha, canela em pó, tomilho fresco. Eu tenho aqui o leite em pó, mas eu vou deixar isso mais pro final, tá? Vamos mexer bem. E assim ficou pronto o nosso marinado.
com o sabor, com o cheiro delicioso de várias fragrâncias que estão aqui. E se você acha que eu esqueci alguma erva da Jamaica aí, se você está pensando que ia ter aquele ingrediente especial, tire seu cavalinho da chuva, porque aqui não tem isso, tá? Agora eu vou pegar a carne que está lá no congelador, vou moer para jogar esse tempero aqui, pelo nosso marinado. Voltando aqui, agora eu vou moer o nosso franguinho que já está aqui bem gelado. Hoje estou usando aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, mas um moedor bem fino para essa carne ficar bem moidinha. Lembrando que todas essas partes do moedor estavam no freezer também, tá tudo bem gelado. Com a carne já moída, o próximo passo é adicionarmos o leite em pó, que já está aqui. Leite em pó dá liga na linguiça, tá, pessoal? Deixa ela bem firme e evita que ela despedace. Dá uma mexidinha de leve. E o último ingrediente, o nosso marinado, que já está aqui. Vou jogar por cima. E agora eu vou mexer bem. Mexe bem até ficar uma massa bem homogênea, como essa aqui já está, ó, bem grudenta. É uma massa que gruda na mão da gente, ela não sai, ela está bem grudada. Essa é a consistência que eu quero trazer mais perto, que vocês possam ver aí. Agora eu vou colocar na geladeira rapidinho e montar aqui o embutidor para começarmos a fazer os gominhos da linguiça, tá? Com o embutidor já pronto aqui, vou colocar agora a tripa no caninho, como vocês sabem. Dá uma lubrificada para entrar mais fácil. Vamos achar a pontinha dessa tripa aqui. Uma tripa suína, tá, gente? 32 milímetros de diâmetro, como de costume. Sem novidades até então. Coloca ela aqui. Vou pegar a massa que estava aqui do lado, vamos encher o enchedor. Eu tenho a ligeira impressão que eu coloquei muito líquido nessa massa aqui, vamos ver o resultado final amanhã. Mas normalmente o componente líquido são 10%, então no que teria que ter no caso 150 ml de líquido. E eu coloquei 150 ml de água, mais 30 de molho shoyu e mais 30 de azeite, ou seja, aumentei em 60 ml o total de componente líquido. E eu tô sentindo que essa massa aqui, ela tá mais mole do que o de costume. Mas não vamos sofrer de véspera, o cheiro tá bem gostoso. Amanhã, depois que defumarmos, veremos o resultado final. Agora, subir a manivela, vou dar um nozinho aqui na tripa e vamos começar a fazer os gominhos, tá? Até sair a massa, aí saiu, dá um nozinho aqui na tripa, corta a pontinha. Vamos fazer os gominhos então, como de costume, você já sabe, segura o cano com firmeza, tá empurrando para baixo para que preencha bem o gominho, tá? Faz a linguiça do tamanho que você quiser, vira para frente e a próxima vira para trás. Beliscou, virou, esse é o segredo. Depois de pronta, nossas linguicinhas ficaram assim, como vocês estão vendo aí. Ficaram bem bonitinhas, mesmo elas tendo ficado com a consistência, com a pasta, com a massa um pouco mais molinha. O resultado final ficou bem favorável, ficou bem legal. Tá um cheiro bem forte mesmo das ervas, né? De todos os aromas que vem desse tempero de jerk chicken. E agora, gente, como de costume, essa linguiça tem que ser curada, ela vai para geladeira, vai passar a noite na geladeira, no mínimo 12 horas, para amanhã eu defumar, tá? Assim os temperos vão impregnar bastante, assim ela vai dar uma secada na casquinha, ficando mais crocante, mais gostosa, e assim também ficando curada até amanhã. E no dia seguinte, aqui estão nossas linguiças, elas já estão mais escurinhas, já estão mais firminhas, apesar de ainda estarem molinhas no meio, por eu ter colocado um pouco mais de componente líquido, mas já mudaram bastante de aparência, como eu disse, estão mais escuras, já estão curadas, está com cheiro delicioso e pronta para ser defumada, ó. Vou mostrar de perto para vocês aí. Essa linguiça agora vai para a defumadora, então vou cortar gominho por gominho. Hoje eu vou defumar essa linguiça aqui em cold smoke, como de costume eu faço, tá? Uma defumação fria, defumação temperatura baixa. Vou defumar as primeiras 2 horas mais ou menos com o smoking tube, com o tubo de fumaça, que é esse tubinho aqui cheio de pellets que vai liberando fumaça ao longo dessas 2 horas. E depois eu vou ligar a defumadora para aumentar a temperatura para terminar de propriamente assar a linguiça, tá?
Então agora, como eu disse, vai ficar aqui mais ou menos 2 horas até essa fumaça desse smoking tube aqui. Deixa eu mostrar de perto para vocês, tá? É mais fácil. Esse smoking tube aqui vai consumir mais ou menos por 2 horas todos os peles que estão ali e a linguiça vai somente defumar em temperatura ambiente, tá? Depois eu venho e ligo a defumadora, aumento a temperatura dela para assar a linguiça, gente. Mas agora, por enquanto, é isso. Deixa aqui defumando. Turma, deu mais ou menos 2 horas aqui que as linguiças estão defumando. Eu vou mostrar para vocês como é que está. Eu acabei de aumentar a temperatura da churrasqueira, da smoker aqui, tá? Então deu 2 horas. Eu aumentei aqui coloquei na função de smoke, subiu por 83 graus, mas vai abaixar. Essa temperatura normalmente vai baixar, ela baixa aqui por 50 graus. E depois eu finalizo na água, eu finalizo com a temperatura mais ou menos de 150 graus no final, tá? Vou mostrar para vocês aqui então, ó, como é que tá. Já estão aqui todas defumando. Elas estão bem molinhas mesmo. E ali do lado eu tenho o franguinho que eu estou fazendo também, que foi do episódio anterior. Se vocês não viram, dá uma olhada no episódio anterior, tá? Deu 1 hora aqui mais ou menos, tá? Que já tá na função de smoke. Vou mostrar pra vocês. Olha como ela já ficou mais pretinha, somente com a função de smoke, gente, ó, de defumar. Eu aumentei a temperatura dela, então agora eu vou virar uma por uma, tá? Ela já mudou a cor, já começou a assar e aumentar a temperatura da smoker, tá? Da defumadora. Aí acabei de aumentar a temperatura para 150 graus aqui, estava aqui no smoke, né? Tava em torno de 50, 60 graus, eu tava 64, agora tá aumentando. Agora vai para 150, que realmente é só para terminar de assar a linguiça, tá? Vou medir a temperatura da linguiça agora, lembrando que a linguiça de frango ela tem que ter uma temperatura, a temperatura interna dela tem que ser um pouco mais alta, 74 graus Celsius, tá? Então eu tô aqui com o meu termômetro, vamos medir aqui a temperatura da linguiça, vamos lá. Como vocês viram aqui, já está em 80 graus, então já está pronta essa linguiça. Eu vou tirar ela agora, porque senão, se deixar muito mais tempo, ela pode ficar ressecada. A temperatura segura, lembrando, 74 graus Celsius para frango. Já está pronta. Importante ter um termômetro para medir, tá? Vamos tirar essa linguiça agora, então. Saíram da defumadora as linguiças aqui, gente. Dá uma olhada como está linda essa linguiça aqui. Ficou muito bonita. Tá meio molinha, mas vamos ver o resultado final depois. Direto para água gelada, bem gelada, tá? Com gelo, a água que estava no freezer, com gelo, para essa linguiça aqui perder temperatura imediatamente, para ela não enrugar, para parar de perder líquidos e assim ficar com uma apresentação bonita no final, tá? Vai ficar nessa água bem gelada aqui em torno de 10 minutos, 10, 15 minutos. Depois eu enxugo e mostro pra vocês. Depois de enxugada, já estão prontas as linguicinhas aqui. Na sua maioria ficaram muito bonitas. Mas, gente, vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Com o tempo de experiência fazendo linguiça, enfim, já fiz várias diversidades, aí, variedades de linguiça, né? Dá pra gente ter uma boa noção como vai ficar o resultado final. Eu vou mostrar para vocês duas diferenças aqui, que já mostrei em alguns vídeos anteriores, mas vou enfatizar aqui, tá? Na sua grande maioria, como eu disse, ficaram muito boas, elas estão cheinhas. Dá para ver que ficaram um pouquinho molinha aqui no meio. Como eu disse anteriormente, eu devo ter colocado muito componente líquido, porém, vamos ver como vai ficar o resultado final. Mas normalmente, por experiência, elas ficam mais firminhas, tá? Essas duas aqui eu deixei separado de lado, por quê? Porque elas ficaram bem feias de aparência. Eu vou explicar para vocês por quê. Dá uma olhada, bem enrugada, tá? Uma coisa bem, não muito apetitosa, diremos dessa maneira. O sabor dela provavelmente vai estar bem gostoso, mas de aparência ela ficou horrível, bem como essa aqui. E por que elas podem ter ficado assim? Porque elas ficaram assim? Provavelmente porque no embutidor, quando você termina de fazer todas as linguiças, sempre sobra um pouquinho naquele caninho que sai a massa e um pouquinho no fundo do embutidor também, que mesmo empurrando com a manivela não vai mais. Então não tem mais pressão. Essas duas últimas linguiças são feitas manualmente. Eu pego o caninho e empurro ele dentro com um pauzinho para encher os dois últimos gominhos, que foram esses dois aqui. Provavelmente esses gominhos não ficaram bem preenchidos, assim como esses aqui ficaram, e por não terem ficado bem preenchidos, eles ficam com essa aparência feia, enrugada, tá? Essa aqui literalmente é a linguiça enrugada que eu falo, por isso que é super importante quando for fazer os gominhos, deixar eles bem preenchidinhos, bem gordinhos, assim como estão esses daqui, tá? De qualquer maneira, vou separar alguns exemplares aqui e vou levar para o defumador agora, somente por uns 10 minutinhos no máximo, talvez menos, só para
essa linguiça esquentar de novo para a gente poder experimentar. 10 minutinhos na defumadora depois, gente. Olha como elas ficaram bonitinhas, nice and plump, bem gordinhas, estão bem cheinhas. Coloquei 5 linguiças e uma delas é aquela que estava bem feinha. Eu vou cortá-la também só para vermos como ficou de sabor, mas estão com uma cara ótima, está um cheiro bem forte de defumado, está um cheiro forte de todas as especiarias que eu coloquei aqui misturado. Parece que está com a pele bem snap, bem crocantezinha mesmo, assim como tem que ficar. Uma aparência excelente. Vamos cortar então e experimentar para ver como ficou essa linguiça, tá? Vamos lá, você deixar duas separadas aqui pra gente. Vou começar com essa aqui. Dá uma licencinha aqui, amiguinho, por favor. Dá pra ver que ela ficou bem molhadinha mesmo. Tá pingando bastante água. Tá quente. Meu Deus. Cortar uma no meio. Mostrar pra vocês. Ela tá bem. Olha só. Que belezinha. Tá subindo um aroma delicioso aqui. Vou cortar essa enrugada aqui pra ver como ficou também. Por dentro ela está igual, na verdade. Como eu disse pra vocês. É mais a aparência do exterior dela. Olha só o meinho dela como ficou. Gente, vamos experimentar então, que tá um cheiro bem gostoso aqui. Vamos ver como é que ficou de sabor. Mais uma. Uau, é uma linguiça bem impactante. Quando morde ela, são muitos os sabores que vêm no nosso paladar. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas principalmente as ervas. Dá pra sentir bem os gostos das ervas, do tomilho, da cebolinha e também as especiarias, principalmente a canela. A canela dá um fundinho ali, mas o noz moscada e o allspice, a pimenta da Jamaica também. Gente, como eu previa, é uma linguiça bem impactante mesmo, é uma explosão de sabor. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é um gosto bem rico, bem forte. É uma linguiça que você vai comer uma, duas e vai se satisfazer, porque apesar de ela estar bem saborosa, é um sabor bem forte. A única coisa que eu diria aqui, que dá pra diminuir um pouco, foram as raspas da laranja e do limão. Eu quando coloquei as raspas, eu acho que eu fiz as raspas muito grossas, então saiu um pouquinho daquela parte branquinha da raspa, em vez de ser só a parte bem superficial, que é mais o sabor cítrico. Como saiu um pouco da parte branca, lá no finalzinho, quando você morde, o finalzinho do gosto tem um certo amargor, que poderia ter sido evitado, que não compromete tanto a linguiça, mas não ficou 100% por causa desse amargorzinho bem no finalzinho, tá? Em relação ao componente líquido, realmente dava para eu ter tirado um pouquinho mais. Eu já atualizei a receita para ficar com a receita certa agora, tanto com as raspas quanto com o componente líquido para ficar na quantidade certa. Não comprometeu tanto, ela tá bem molhadinha, tá bem gostosa, mas poderia ter ficado um pouquinho menos de componente líquido, tá? Deixa eu experimentar aquela outra que estava enrugada aqui. Essa aqui dá para ver que ela ficou um pouco mais seca realmente, por isso que ela enrugou, ela perdeu bastante líquido. Em relação ao sabor, exatamente igual, não muda nada. Um pouquinho apimentada, uma só. Eu achei que por colocar um rabaneiro inteiro, ela poderia ficar bem apimentada, mas não, ela tá super suave na picância. E o gosto de defumado pegou um pouquinho, mas tem tanto sabor envolvido aqui que o defumado meio que disfarçou no final, não dá pra sentir tanto o defumado. Beleza, gente? Se gostaram, já dá um like aí, compartilha, se inscreve, manda pro amigo. Nos vemos no próximo Linguiçando. Muito obrigado e até a próxima.